Salve, salve, turma boa, muito bom dia. Vamos lá começar o nosso estudo aqui de hoje e aí eu vou fazer com vocês alguns exercícios, tá? Exercícios envolvendo cones para vocês verem a aplicação. Como eu sempre falo, não adianta a gente criar o hábito de ver matéria, ver teoria e não aplicar, né? E nada melhor do que aplicar do que aqui. E lembrando que sempre as nossas aulas em que eu estou resolvendo exercícios são questões mais complicadas do que aparecerão na prova para vocês, já que serão só vocês resolvendo. Mas, perdão, eu gosto de ter essas aulas onde eu estou resolvendo exercícios para vocês verem aplicação, teoria, revisar alguma coisa, tirar alguma dúvida aí que você tenha na resolução de alguma questão, beleza? Então, funciona naquele esqueminha. Eu venho aqui bonitinho, printo a nossa questão e depois de printar a questão, eu jogo na nossa tela, beleza? Aí eu vou comentar também como que deve ficar a resposta e etc, beleza? Seguinte, ó, se um cone reto, aí é muito importante cone reto, porque a gente sabe que o desenho dele vai ser mais ou menos assim. Eu gosto de pegar uma questão e já ir pensando na questão ao ler. Ainda mais que for uma questão com muito texto, não é o caso dessa, mas já vou lendo e já pensando nela, tá? Tem altura igual a 12 centímetros, então aqui é 12. E seu volume igual a 64 π. Importante. Então a geratriz desse cone, né, em centímetros médios. Geratriz é esse segmento aqui, né, que a gente vai chamar de G, beleza? Seguinte, se me deu o volume e a altura, eu consigo descobrir o raio desse cara. Por quê? Olha só, estou colocando aqui de laranja o raio R, beleza? Como que eu consigo descobrir esse raio usando a informação de volume? A questão fala assim, ó, o volume é igual a 64 π, não é? E o volume de um cone, como que a gente calcula? É a área da base, que aí é aquela formulazinha π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cone, nesse caso 12, tudo isso dividido por 3. Não é isso que a gente estudou? E aí o volume do cone é calculado assim. E a gente já sabe que o resultado por volume é 64 π. Show de bola? Aí olha que interessante. A gente tem π multiplicando dos dois lados. Como vocês sabem, a gente pode cortar então. Cortei. A gente tem um 12 dividido por 3. Opa, 12 dividido por 3 é 4. E aí, esse 4 que está desse lado multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo esse 64. Então, a gente vai ter que o raio ao quadrado é igual a 64 sobre 4. Beleza? Aí eu vou vir para cima, né? O raio ao quadrado, portanto, será 64 dividido por 4 é 16, né? Mas vou fazer aí as continhas, você vai ver que dá 16. Então, o raio vai ser a raiz de 16. O raio é igual a 4 centímetros. E aí, por que é importante, Nicão, descobrir o raio? Por causa disso aqui, gente, ó. Olha só para esse triângulo que eu vou desenhar, ó. O que é um cone reto? Por isso que ele comentou isso com a gente. O cone reto é um segmento de reta, né, que a gente coloca aqui, é a altura do cone. Então, a altura do cone sai do vértice até o centro da base, então ele encontra o raio aqui. Com isso, a gente agora foca nesse triângulo retângulo, aqui é só a altura, tá? Foca nesse triângulo que tem lados vermelhos. É um triângulo retângulo em que, se eu pegar a medida da geratriz elevar ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Concordam comigo? Anicão, que doido, isso sempre funciona? Funciona para os cones retos, né? A gente já comentou sobre. Só que os valores de altura e de raio a gente sabe.
O raio mede 4 e a nossa altura mede 12. Então a gente pega e faz a conta. Aí acabou nosso problema. Só vir aqui e fazer, ó. Geratriz ao quadrado é igual raio ao quadrado. 4 ao quadrado. Mais a altura ao quadrado, que é 12 ao quadrado. Então fica aqui geratriz ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual a 16 mais 144. Geratriz vai ser igual a raiz quadrada dessa soma, né? 16 mais 144 dá 160. Aí, irmão, se é uma prova aberta, o aluno deixa assim, eu já considero muito, né? Porque errado não está. Mas aí, se é uma prova fechada, não fica desse jeito, né? A gente geralmente fatora isso. Aí só você lembrar que 160 é a mesma coisa que 16 vezes 10. Raiz de 10 existe? Não. Raiz de 16 existe? Sim. Então, geratriz vai ser 4 vezes a raiz de 10. Tá aqui a resposta da nossa geratriz. Letra C. Nicão, achei essa questão difícil. Ela é uma questão longa, mas difícil ela acaba não sendo. Por quê? Vamos pensar num conceito difícil. O difícil é aquele desafio onde a gente demora para andar, onde a gente tem que pensar muito. Aqui eu não fiz nada de diferente do que vocês já sabem, que é cálculo de volume, e além de cálculo de volume, cálculo de fazer um Pitágoras ali, né? E Pitágoras a gente já tá careca de saber, beleza? Então, assim, é uma questão muito boa, digamos assim, belezinha? Fica aí para que vocês prestem muita atenção nessa questão. Vou colocar uma outra para nós. E lembrando, o melhor de tudo é quando você dá um pause no vídeo, copia a questão, tenta fazer e depois acompanha a resolução. Só pegar a resolução assim, pronto, não é o melhor caminho, tá, meu povo? Certo tanque de combustível tem um formato de um cone invertido. O que é um cone invertido, gente? Se eu pegar o C e inverter, basicamente sua cabeça vai ficar para baixo, não vai? Então imagina um cone de cabeça para baixo. Olha que bonito. Então tá aí, ó, um cone de cabeça para baixo, beleza? Com profundidade de 5 metros. Então profundidade é como aqui fosse a nossa altura, né? Então 5 metros de altura. Tá aqui. E com raio máximo de 4 metros. Raio máximo aqui, ó. Se eu pegar e cortar esse cone várias vezes, eu vou criando círculos. Só que os círculos são menores. O raio máximo é esse aqui, né? Que é o raio da base do nosso cone. Então aqui é 4. Quantos litros, então a resposta aqui é em litros, cuidado com isso, de combustível cabem aproximadamente nesse tanque? Aí eu vou fazer uma OBS, tá? Essa questão foi escolhida para que essa OBS seja válida. Muitas questões não falam nada de pi. Beleza. Só que questões desse tipo, geralmente, essa estava 3,14. Você é mais gente boa aqui. Questões desse tipo falam assim, ó, considere π igual a 3. Nesse caso era 3,14. Como eu sou gente boa, eu vou colocar 3. Beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que onde tem π você substitui por 3. Por quê? Porque ao fazer essa substituição, o valor de litros vai dar geralmente exato. Tá? Então é mais uma dica para vocês que facilita muito a nossa vida. Então, falou que π vale 3, já substitui direto. Tá? Então, fica assim, vamos calcular o volume disso, lembrando que isso aqui também tem metros, né? Então, o volume do nosso cone é dado por π vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3, não é? A área da base vezes a altura sobre 3. Aí fica, ó, 3 vezes 16 vezes 5 sobre 3. Então, de onde que veio esse 16? 4 ao quadrado. Aí você vem, ó, corta o 3 com 3, viu como é que fica muito show de bola? E aí sobrou pra gente 80 vezes, 16 vezes 5. Eu já até fiz a conta de cabeça, 16 vezes 5 é 80. Então o volume é 80 metros cúbicos.
Aí eu vou contar uma coisa que é um sofrimento para o professor, que é o aluno deixa assim a resposta. Ele ignora o que o professor está pedindo. Se é uma prova aberta, eu daria ainda uma parte dos pontos, porque você sabe que eu tenho um bom coração. Mas se é uma prova fechada, tá errado. Você vai marcar 80 litros, tá errado. Por quê? Porque, como eu já comentei com vocês algumas vezes, vocês têm que lembrar sempre disso aqui, ó. 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então você escolhe, ou você transforma para decímetro ou você passa para metro, beleza? Aí fica aí ao seu critério. Vamos passar para metro de litro já. Olha que legal. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, se eu quiser transformar metros cúbicos em litros, basta a gente multiplicar por 1000. Então, a gente chega à conclusão que 80 metros cúbicos é a mesma coisa que 80 mil litros. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta. Olha aí as questões. Essas questões aí, geralmente, algumas eu monto para vocês, outras eu pego de vestibular, para vocês verem como que cai, como que vai aparecer isso aí nos próximos anos também. Evidentemente, na prova eu não pego pesado, sim, né? Eu sempre faço, sou exigente, mas as questões que eu resolvo com vocês aqui sempre são mais complicadinhas. Mas tá aí, eu tenho plena conviction que dá pra gente arrebentar nisso aí. Dá pra gente fazer uma baita uma baita prova. E lembrando de sempre estar fazendo aí as nossas avaliações produtivas. Deixa eu ver, a gente ainda tem um tempinho. Deixa eu colocar um com desenho. Aluno adora questão que já vem com desenho, né? Quando a gente fala de geometria sólida e geometria plana. Às vezes engana, nem sempre porque tem desenho é mais fácil, tá, gente? Mas vamos lá. Essa questão fala: um silo de armazenamento de cereais é formado pela junção de um cilindro, então tem um cilindro, o cilindro está aqui, e um cone, com o mesmo raio da base. Então eu já vou esquecer esse 20 aqui, ó. Nicão, por que você está esquecendo esse 20? Fácil. Porque o 20 às vezes engana a gente. Eu vou pegar a informação que eu quero e vou descartar tudo que pode me atrapalhar. Se aqui é 20, eu sei que o raio da base é 10. Então aqui é 10 metros. Show? Com alturas indicadas. Então a altura do cilindro é 10, a altura do cone é 3. Determine quantos metros cúbicos. Então está me pedindo metro cúbico, então não vou precisar fazer nenhuma conversão. Se me pedisse em litro, teria que fazer essa conversão. Ó, se está em metro cúbico, são 1000 litros. Então multiplica por 1000, tá? Podem ser armazenados nesse ciclo. Está me perguntando qual que é o volume do cone mais o volume do cilindro. Então vou escrever assim, ó, vou de vermelho para diferenciar. O volume do silo é o volume do cone mais o volume do cilindro. Nicão, mas o cilindro está em cima do cone. Mas pode trocar a ordem, volume do cilindro mais volume do cone, vai dar a mesma coisa. Não tem problema não. Então fica, ó, o volume do nosso cone vai ser π vezes o raio da base ao quadrado, 10 ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Não é? O volume do cone a gente não calcula assim, sempre divide por 3. Agora o volume do nosso cilindro. O cilindro vai ser π vezes o raio da base, 10 ao quadrado, vezes a altura, que também é 10. Tudo isso dividido por 3. Belezinha? Aí fica assim, ó. Ô, Nicão, vou cortar esse 3 aqui com esse 3 aqui. Bicho, não vai precisar, porque desse lado aqui a gente não divide por 3. Então a gente vai ter que tirar um mínimo, tá? Então não precisa cortar, faz a conta direta. 10 ao quadrado é 100, né? Então fica π vezes 100 vezes 3. Eu estou fazendo passo a passo, pode fazer mais rápido aí, fica ao seu critério. Mais o volume do nosso... não! Pause. O volume do nosso cilindro não divide por 3, não. Olha aí.
A gente divide o volume somente do cone. Olha eu vacilando, que eu fui fazer rápido sem pensar. Quando a gente não pensa, a gente só se ferra. Então, ó, volume do cilindro tá aqui, aí a área da base vezes a altura dividido por 3. Volume do cone, né? A área da base vezes a altura dividido por 3. O cone tá aqui, o cilindro tá aqui, não divide por 3. Ó, vacilei. Então aqui, ó, você já pode meter a faca. Pode sim, porque aqui não tem dividido por 3, não. Com certeza você estava aí assim, mas por que divide por 3? Tá explicado? Então fica π vezes 100, mas olha lá, ficou bem mais fácil. Π, que multiplica 10 ao quadrado 100, vezes 10. Então vai ficar 100π mais 10 vezes 100, 1000π. Então o volume do nosso silo vai ser 100 mais 1000, 1100 π metros cúbicos. Está aqui nossa resposta. O volume do cilindro não divide por 3, só o cone. Tá? Então tá aí bonitinho. Se pedisse para litro, multiplicava por 1000. Como não pediu para litro, acabou. Beleza? Não precisa se quebrar muito a cabeça não, tá? E aí sempre lembrar que 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 metro cúbico são 1000 litros. E esquecer essas unidades de medida aí, em algumas questões vocês terão dificuldade. Seguinte, eu vou fazer a última questão. Uma questão que pega muito aluno aí que vai afobado. Então essa questão aqui é complicadinha, mas ela é legal, não tem conta, tá? Então ó, dá uma pausa, copia, desenha e resolve, tá? Bom aluno aprende assim. Tá aqui a nossa questão, olha que lindinha que ela é. Aí a questão fala, presta atenção. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde a sua base do cone, até a metade da sua altura, para uma sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de forma do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Basicamente, ele está falando assim com a gente. Imagina um cone de sinalização. Vocês já devem ter visto, né? Sempre que tem blitz, essas coisas acontecem. Então aqui, ó, se alguém já tirou carteira, já foi lá com alguém, viu muito disso, né? Aí aqui a gente tem um cone. Aí a questão está falando o seguinte, ó. Até a metade da altura desse cone, até aqui, ó, vai passar uma fita. Então aqui a gente vai ter uma fita. Beleza? E essa região aqui, ó, essa fita tem que ser fluorescente. Por quê? Porque se for alguma coisa noturna, esse fluorescente dá um destaque, né? Dá um destaque forte. E aí as pessoas não atropelam as outras. Beleza? Ele está perguntando qual vai ser o formato dessa fita. Gente, não tem segredo, ó. O formato dessa fita vai ser o quê? Presta atenção. Um cone aberto, né? Cone aberto bonitinho, ele tem essa característica aqui, ó. Não é um triângulo, porque se for um triângulo você não consegue fechar ele de forma que vire um cone reto. Ele tem essa característica, é a área de um setor, beleza? Eu comentei isso com vocês. Aí agora pensem o seguinte, a altura desse cone, aqui a gente tem um outro coninho. E nesse coninho azul não recebe nenhum tipo de fita, nada. Então, essa região aqui, ó, também, né, um setor circular só que menor, essa região aqui azul não recebe nenhum tipo de fita. A única região que vai receber fita vai ser essa verde aqui, ó. Então, essa região aqui, verde, não é um trapézio, porque aqui as bases não são segmentos de reta,
Essa região verde nada mais é do que um setor circular grandão menos um setor circular pequenininho, tá? Então essa região verde aqui, ó, ela se assemelha mais à letra E, ok? Aí essa questão não tem conta nenhuma, é muito mais de percepção, de lógica matemática. Eu acho essa questão bem inteligente, beleza? Então fica aí a dica para vocês. Estudem, prestem muita atenção, com muito carinho, questão do Enem. Acho bem válido, né? Bem esperta a questão. Fiquem com Deus, bons estudos, até mais.